Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber João Henrique de Oliveira, o CEO da Jaguar Land Rover, que conta tudo sobre o mercado de carros de luxo, que projeta faturar 600 bilhões de dólares até 2027. Também vamos receber Patrick Burnet, presidente do Inove Banco, uma instituição financeira destinada a facilitar o crédito para pequenos e médios empreendedores. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business desta noite. E nós estamos de volta com o Show Business. Quando o setor automotivo esbarra com o setor de luxo, em geral, tem dado um bom negócio. O mercado global de carros de luxo foi avaliado em 440 bilhões de dólares há 2 anos. Mas até 2027, segundo a consultoria Mordor, esse número vai crescer para 600 bilhões de dólares. E um dos brasileiros que está por trás desse mercado pujante é o paulista São Bernardo, João Henrique de Oliveira, que é o CEO da Jaguar Land Rover, nosso convidado desta noite no Show Business. Obrigado, João, pela presença em nosso estúdio. João, vou falar de luxo com relação a carros, você fala imediatamente aí com a palavra desejo. E desejo de uma fatia muito pequena, realmente, da população. O que deseja esse público, essa fatia aí da população hoje, quando busca um carro? Isso tem evoluído cada vez mais, Bruno. Primeiro que o desejo por carro sempre existiu na cabeça de qualquer pessoa, né? Os carros, eles representaram desde sempre um símbolo de liberdade, símbolo de você poder ir para qualquer lugar que você quiser a qualquer momento. E conforme as marcas foram trabalhando para se diferenciar, esses produtos também começaram a representar um símbolo de status, de diferenciação. A marca com que você se liga expressa muito sobre quem você é, né? Então, essa evolução aconteceu e aí, quando você vai falando de marcas de luxo, você vai caminhando ainda mais nessa pirâmide que vai se estreitando, né? Porque o status que isso demonstra e os valores que representam de uma pessoa vão crescendo muito nessa hierarquia, né? Bom, você comanda uma empresa que é puro luxo no setor automotivo, como a gente está falando. E essa empresa está passando por uma mudança muito radical. Radical em nome, que eu quero que você explique aí qual é o nome, porque agora não vai ser direito o Jaguar Land Rover, quero que você explique. Beleza. Qual é o novo nome da empresa? E também o conceito, que é o fundamental. A empresa sempre foi destinada ao setor de luxo, só que agora vocês têm um conceito chamado luxo moderno. O que é esse luxo moderno? Para você já introduzir um novo nome da empresa. Perfeito. O luxo moderno é uma evolução do luxo onde a gente sai daquele conceito mais tradicional de diferenciação pela pura diferenciação, de um luxo muitas vezes ostensivo, para a gente trazer o que hoje é visto de forma mais moderna, de um luxo com um pouco mais de significado. Então é o que os consumidores de luxo têm buscado em diversas indústrias, não só de automóveis. Tudo bem, eu consumo um produto de luxo, é um produto bem legal, um produto que me atende espetacularmente, é um produto que me faz sentir especial. Mas o que tem além disso, né? O que esse produto representa para a sociedade, para o mundo? É aquela velha pergunta, pô, eu tô aqui por quê, né? Então, o luxo moderno é colocar um pouco mais de significado no luxo tradicional que sempre existiu, né? Quer dizer, tá fora de moda ostentar.
Tá fora de moda ostentar. Tá fora de moda ostentar. Exatamente. Então esse é um conceito que a gente vem trazendo, né? E daí deriva até a nossa própria mudança de posicionamento e de nome da empresa, né? A gente sempre foi conhecido por Jaguar Land Rover. Só que quando você olha essas marcas, principalmente a Land Rover, a gente tem ali já famílias de produto que sempre se comportaram de forma muito individual. Então a Discovery, Range Rover e a Defender são famílias de produtos que têm muitas particularidades. Qual foi a decisão? A partir de agora, a gente não usa mais o nome Jaguar Land Rover corporativamente, a gente se transforma na JLR. Que esse é o nome da empresa agora. Esse é o nome da empresa agora. JLR. E a JLR se tornou uma casa de marcas, uma maison, né? Onde a gente pode trabalhar individualmente essas marcas que eu citei, né? Essas 4 marcas, garantindo que elas operem debaixo do mesmo guarda-chuva, então elas têm todas as similaridades de tratamento com o cliente, mas que elas possam fornecer experiências cada vez mais individualizadas. Bom, vocês sempre foram uma fabricante de carros. De certa forma, vocês agora estão mudando com esse posicionamento mesmo, uma suposição, tá? Uma empresa de luxo, especificamente? Exatamente, aí você matou completamente a questão. É uma oportunidade gigantesca para a gente fazer algo que talvez ninguém tenha feito ainda na indústria automotiva. No mundo. No mundo, a gente sempre foi uma empresa industrial que produzia automóveis e esses automóveis são automóveis de luxo. A gente inverte completamente a lógica disso e não é apenas semântica, é uma inversão completa de tudo que a gente faz dentro da empresa. A partir de agora a gente se torna uma empresa de luxo que fabrica carros. Então essa inversão é importante porque tudo agora que a gente fizer, seja na concepção dos produtos, seja na concepção da experiência do cliente, seja na forma como a gente organiza os nossos processos, tudo vai ser voltado para o pensamento de uma marca de luxo, que hoje fabrica carros, mas que pode fabricar também qualquer outra coisa, né? Então você está dando uma deixa aí que pode vir outros produtos de luxo, é isso? Quem sabe no futuro a gente não... Mas vocês já estão estudando isso? No momento não, no momento a gente está muito concentrado em implementar o conceito de House of Brands, né, de dividir essas marcas e garantir que cada cliente tenha a experiência individualizada dentro das marcas. João, eu imagino que uma empresa desse porte no mundo, né, ela deve tomar uma decisão dessa baseada em pesquisas, né? Em pesquisas do comportamento mesmo da sociedade globalmente de um país como o Brasil, da Europa, imagino, né? Que vocês devem fazer muita pesquisa. Exatamente, a gente faz muita pesquisa. Brasil é um local super importante para ser pesquisado, porque Brasil, além de ser um país que é muito formador de opinião no mundo e que é referência para vários assuntos, é um país super importante para a JLR, porque aqui no nosso país a gente tem uma das maiores participações de mercado do mundo da Jaguar Land Rover. É mesmo? Então, a gente... Hoje o Brasil tem que colocação assim no... Hoje a gente está aí sempre girando entre o segundo e o terceiro maior mercado do mundo. Muito relevante, então. Em participação de mercado. Para você ter uma ideia, esse é um dado importante. A gente tem hoje 12%, 13% de participação de mercado quando a gente fala de volume de vendas aqui no Brasil. Mas um dado também super relevante é quando a gente olha o total de dinheiro investido pelos clientes em compras de veículos de luxo versus o quanto fica para a Jaguar Land Rover. Quando a gente olha esse dado, a gente já está chegando em 20% de participação financeira do mercado, o que quer dizer que cada R$5 gastos no Brasil em compra de um carro de luxo, um deles vem para a Jaguar Land Rover. Direto para vocês. Exatamente. Deixa eu trazer aqui, eu vou até ler uma frase que um executivo da empresa globalmente falou sobre o público de vocês, que é esse público de luxo. Que o público da empresa é um público que não se baseia em preço e valor. São pessoas que viajam o mundo inteiro e têm acesso a tudo. Não é alguma coisa, é tudo. Por isso é preciso saber como impactar essa turma toda. E agora, João, eu pergunto para você, como impactar esse público que que viaja o mundo inteiro e tem acesso a tudo?
É uma pergunta bem interessante. Acho que a gente tem que sair do trivial para fazer isso, né? Porque imagina, se é um cliente que ele tem acesso a tudo, ele pode comprar praticamente toda coisa que ele queira comprar, a gente tem que se concentrar em gerar experiências de marca que são experiências que o dinheiro não pode comprar, né? Então, facilitar acesso a algumas coisas onde a gente normalmente não teria acesso, criar eventos onde você pode desfrutar do produto em condições que normalmente você não faria sozinho. Então, muitas dessas coisas a gente tem usado essas técnicas. A gente tem fábrica aqui no Brasil, por exemplo. Vocês produzem carros no Brasil, né? A gente produz carro no Brasil, a gente produz Discovery Sport e Range Rover Evoque aqui no Brasil. Então, uma das coisas que eu tenho feito aqui no Brasil, que você vê como o conceito é simples e a gente não precisa inventar muito. Por exemplo, eu tenho pessoalmente recebido na fábrica grupos de clientes. Então, é o que você fala, o cliente pode hoje viajar para qualquer país do mundo e visitar uma fábrica? Consegue, várias fábricas têm programas de visitação, mas não é em qualquer fábrica que ele vai ser recebido pelo CEO da marca e o CEO da marca vai andar a linha de produção e explicar para ele como funciona. Eu faço isso, a gente tem esse programa, a gente já fez diversas turmas e os clientes ficam impressionadíssimos. A gente teve aqui no Brasil uma série especial da Defender, né? Defender 75 anos. Vieram 10 unidades para o Brasil, elas chegaram todas vendidas já, né? Só que o que é o normal para um mercado desse? Comprei, vou lá na concessionária, pego o meu carro e ok. O que a gente fez? A gente fez uma entrega na fábrica, levamos todos os clientes lá para Penedo, né? E de Penedo a gente foi para Itatiaia, onde fica a fábrica. Eu recebi os clientes junto com o nosso diretor industrial. A gente andou pela fábrica com os clientes, a gente mesmo explicando. E no final do passeio pela fábrica, estavam ali os 10 carros. O controle de qualidade fazia a última verificação, entregava para mim a caixa com as chaves e eu entregava para o cliente a caixa com as chaves dele e agradecia pela compra. Quer dizer, tudo isso que você está falando é o que você chamou de experiência, né? Exatamente. Sempre foi importante essa experiência do cliente ou isso ficou mais, de certa forma, mais em evidência agora? O cliente está preferindo essa experiência do que simplesmente ir numa concessionária e comprar um carro. Porque ele pode fazer isso também. Exatamente. Mas ele está valorizando mais agora? Cada vez mais, Bruno. A experiência tem ficado cada vez mais importante. O mundo tem se transformado nessa direção, né? O automóvel ainda é uma indústria que se transformou nesse aspecto com um pouco menos de velocidade do que outras indústrias, né? E aí também mora uma das nossas oportunidades gigantes de diferenciação no mercado, que a gente pode se antecipar esse movimento e ter mais velocidade. Mas tudo, acho que a própria pandemia potencializou cada vez mais a busca por experiência e por diferenciação, né? A gente vivia antes um mundo muito complicado, muito rápido, muito tudo. E a partir de um momento daquele que foi uma parada generalizada e onde as pessoas puderam começar a observar que, será que vale a pena fazer tudo como eu fazia? Será que não é melhor eu também aproveitar um pouco mais a vida, curtir um pouco mais a vida? Isso ajudou demais as pessoas buscarem esse tipo de experiência diferenciada. E o mercado de luxo cresceu demais depois disso, porque muita gente olhou para tudo aquilo e falou, caramba, peraí, eu posso me dar um luxo, eu posso viver uma coisa diferente. Por que não, né? Então aquele momento foi um momento de muita reflexão, que até hoje perdura no mercado de luxo. Agora, tem uma coisa no setor automotivo que realmente é quase uníssono, né? Que é a questão dos carros elétricos. Os carros híbridos e os carros elétricos, porque nos últimos 2 anos, principalmente, sobretudo, né, nesses 2 últimos anos, praticamente todas as montadoras no mundo, praticamente, anunciaram novidades em relação a anúncios. Fizeram anúncios mesmo em relação aos carros elétricos e híbridos. Qual que você acha que vai ser o futuro no Brasil? Realmente o elétrico veio para ficar? Estou falando da realidade brasileira. Sim. Ele tem espaço
para tomar aí, para popularizar, de certa forma, nas ruas brasileiras? Tem espaço, sem dúvida. O elétrico veio para ficar. Na minha opinião, qualquer solução que seja intermediária com veículos híbridos que ainda mantenham combustão é uma solução transitória. Mas se a gente olha o que o mundo está apontando, o futuro é elétrico, sem dúvida. Aqui no Brasil é interessante porque quando a gente fala em descarbonização do transporte, a gente foi pioneiro no mundo, né? Se a gente olhar por esse ângulo com todo o programa de álcool, etanol, tudo isso. Então já é um programa que o crescimento da cana sequestra um monte de carbono, depois você faz o ciclo completo, queima, emite o carbono, mas é um ciclo praticamente fechado, né? Então o Brasil já trabalhou muito nisso. A questão que eu falo muito, principalmente quando eu estou conversando com o governo, é que apesar disso ser legal, servir para a gente, ser uma solução interessantíssima, se a gente tiver isso como única alternativa de longo prazo, a gente vai se isolar do mundo, porque o mundo optou por uma outra rota tecnológica. E quando a gente olha o mercado brasileiro, tem 2 milhões de carros vendidos por ano, mas o mercado mundial é um mercado de 90 milhões de carros por ano. Num momento onde as forças estão aí se deslocando para outros lugares, a cadeia automotiva global está se rebalanceando, a gente pode ficar de olho nesse mercado muito maior e tentar ver que papel a gente vai ter nisso tudo. Agora, como é que está o mercado automotivo esse ano? Porque assim, no Brasil, em termos de vendas mesmo, porque a gente já viu imagens esse ano, assim, que para mim são imagens assim do ano, assim, sabe, de determinadas montadoras, uma montadora alemã que estava com um pátio aí lotado, abarrotado de carros à espera de um dono, né? Uma cena, para mim é uma cena triste, né? Porque você para ali uma produção. Eu mesmo dei várias notícias aí de paralisação de turno de trabalho, paralisação da produção realmente. Como é que, você como um grande executivo do setor, como é que está esse ano o setor automotivo? Acho que dá para a gente dividir em primeiro semestre e segundo semestre, né? Primeiro semestre aconteceu realmente tudo isso que você falou, a gente teve muitas paradas de produção. A gente vinha uma indústria apostando num crescimento maior para esse ano, apostando principalmente numa queda de juros bem mais antecipada. Esse movimento de queda de juros demorou demais, começou, o primeiro corte da Selic foi em agosto. Então, isso foi tornando o financiamento cada vez mais caro, foi tornando a aprovação de crédito cada vez mais difícil, porque a gente sabe que os bancos olham comprometimento de renda, né? Com juro mais alto, a parcela é mais alta, pela parcela ser mais alta, você precisa de mais salário ainda para dar o limite de comprometimento de renda. Então, toda essa cadeia tornou muito difícil você ativar o varejo. Por outro lado, desde a época da pandemia até agora, a gente teve uma pressão inflacionária muito grande, pressão de custos muito grande. O preço dos veículos foi crescendo demais, subiu demais. Então, toda essa combinação... Isso foi uma coisa avassaladora, né? Avassaladora. Veículo caro, crédito caro, crédito... Eu acho que uma grande mudança acho que no meio da pandemia aí é o fim do carro popular. Eu digo popular porque antes você tinha os carros 50, 60, 70 mil. E até pelo menos ano passado eu dava essa notícia aqui, que você tinha os carros populares aí de 98 mil reais. Então eu acho que isso é uma das marcas aí do setor, uma marca negativa, de fato, que na verdade não é culpa do setor, né? Você tem uma série aí de fatores que levaram um carro popular que antes custava 60, 70 mil reais, até menos, a custar 90 mil reais, né? O principal desses fatores foi a disrupção que a gente teve nas cadeias globais de suprimento, né? Acho que todo mundo que está assistindo a gente já ouviu falar sobre a história dos semicondutores, a crise dos chips, tudo isso. Quando a gente começou a ter muita restrição de semicondutor, por exemplo, pensa você com a cabeça de uma indústria, você tem lá, eu consegui finalmente um semicondutor.
eu vou aplicar esse semicondutor no meu carro de mais alta gama, que eu tenho uma margem bem maior, ou vou aplicar esse semicondutor que eu consegui a duras penas para fazer um carro de entrada onde minha margem é praticamente zerada, ou até eu vendo ele com prejuízo só para compor massa crítica da fábrica, né? Então, nesse momento, por uma otimização de receita, de rentabilidade, a escassez foi toda direcionada a produzir os produtos mais rentáveis. Uma vez que as cadeias começaram a se reestabilizar, a gente começou a ter aí um pouco de escolha de falar, tá bom, volto a produzir o carro de entrada ou não. Só que o carro de entrada, ele estava tão difícil porque ele é um produto que é muito mais demandante de financiamento, de coisas que pela taxa de juros altas, tudo isso não era disponível, não era possível, que as montadoras continuaram, na verdade, a optar por produzir os produtos de mais alta gama, né? Isso fez com que o carro de entrada desaparecesse do mercado, né? Ô João, você tem mais de 2 décadas aí no setor automotivo e no setor de luxo, que é o seu know-how mesmo. O que mudou de 20 anos atrás no setor inteiro, nesses 2 setores especificamente, com hoje? Você falou um pouco do luxo moderno, isso tá muito, muito claro. Mas se a gente pegar essas últimas 2 décadas no setor, o que foi mais transformador? O que mais transformou? Eu acho que a gente tem 4 mega tendências na indústria automobilística que estão transformando o panorama no mundo, né? E acho que eu fico feliz com isso porque poucas as vezes a gente tem a oportunidade de trabalhar em uma indústria que está numa transformação tão profunda, né? Acho que eu comparo quase a viver um momento de revolução industrial. As 4 tendências do mercado automotivo são a eletrificação, a gente citou aqui, né? A busca por novos powertrains, que vem da necessidade de descarbonizar o transporte no mundo e evitar aí a catástrofe do aquecimento global. A segunda delas é a condução autônoma, que também é uma super tendência. Mas você acha que o autônomo tem futuro mesmo? Assim, esse é um ponto que eu fico muito intrigado. Como é que vai ser um lugar, uma cidade com carros sem motoristas? Então, isso vai acontecer gradualmente e com diversos níveis de automação no veículo, né? A gente vai ter desde um carro que hoje é muito comum já, as assistências de frenagem, assistência de condução, até o carro que vai te dar grande parte de suporte, mas você ainda tem que estar ali atento ao funcionamento do veículo, e vai culminar com o que a gente chama na indústria de robotáxi, né? Que é aquele que você senta no banco de trás, não tem nem cockpit, não precisa ter, e o carro vai te levar para o endereço que você digitou sem você fazer nada, né? Você precisa primeiro convencer a população de que aquilo ali é seguro, né? Porque eu imagino isso no Brasil. É claro que no Brasil a realidade é completamente diferente. Eu imagino que para funcionar de fato você precisa de uma cidade inteligente em que precisa tudo se de uma conecta, cidade inteligente, e até por isso a maioria das montadoras que estão começando a lançar produtos assim tem optado por ter um modo de condução autônoma interurbano nas rodovias, porque é um ambiente com bem menos intercorrências, é um ambiente mais controlável. Você certifica a rodovia, entende como ela funciona e beleza. Para ir para um ambiente de cidade, você está muito mais sujeito a um pedestre que vai atravessar. Eu fico imaginando, nós estamos diretamente de São Paulo. Imagina um carro autônomo na sua cidade como São Paulo. Não é fácil. Não é fácil, não. Eu não acredito. Em São Paulo, eu não acredito. Não sei em 2070, 2060. Quando a gente fala de tecnologias, tem que ter algumas coisas, né? Então tem que ter comunicação do veículo com outros veículos, comunicação do veículo com a infraestrutura. Por isso que vem útil para a cidade inteligente. Imagina o ganho de eficiência em uma cidade inteligente, se você puder conectar todos os veículos a uma central. Essa central sabe a todo momento onde todo mundo está, para onde todo mundo está indo, e consegue balancear o fluxo adequadamente. Eles estão fazendo teste em São Francisco, na Califórnia. Teste em São Francisco tem. Então, isso vai acontecer. E aí, além da tecnologia toda... Isso, vamos voltar àqueles 4 pontos lá. O segundo é o autônomo e o terceiro?
O terceiro é a conectividade. Conectividade. Todo mundo quer um carro... Todo mundo quer um carro conectado. Todo mundo está acostumado com o seu celular, né? Que 10 anos atrás fazia ligação. Hoje ele é seu banco, seu correio, em relação sua câmera fotográfica. A conectividade é mais importante do que um bom design, por exemplo? Olha, hoje, se você for perguntar para grande parte dos consumidores mais jovens, na escala de prioridade, sim. É mesmo? Prefere estar mais conectado do que ter bonito. Exatamente. Até porque hoje os ciclos de propriedade, de uso são diferentes, né? Que aí deságua na quarta tendência, que além da conectividade, é legal que você falou de design da escala de prioridade das pessoas, porque a quarta tendência são os novos modelos de acesso à mobilidade. Então, por exemplo, o carro por assinatura, o carro compartilhado. Isso é uma coisa que no Brasil já criou, né? Eu já ouvi de um cliente, por exemplo, em uma loja que falou, João, eu nunca compraria um carro vermelho, sei lá, porque é difícil de revender, porque isso, porque aquilo. Mas agora que eu posso assinar o carro, por que não? Eu sempre sonhei em ter um carro vermelho. Daqui a 2 anos não sou eu mesmo que tenho que vender o carro vermelho. Eu vou devolver ele na loja e vou pegar outro carro 0 km, vou continuar pagando ali a minha assinatura e beleza. Então, hoje, as pessoas estão partindo muito mais para esses modelos, cada vez mais. É um formato que está com um crescimento quase que exponencial. E isso permite as pessoas ousarem mais, testarem mais. E aí o design, às vezes, né, se escala entre conectividade e design, né? Num cliente de luxo, não, ele quer tudo, né? Ele quer conectividade, ele quer design. Mas quando você vai para outras gamas e as pessoas têm que priorizar, elas acabam priorizando até mais a conectividade, né? É o que acontecia lá atrás, infelizmente, você falava num carro, você prefere ter airbag ou multimídia? 90% falava, eu prefiro ter um multimídia, né, do que o airbag, porque o airbag, se acontecer um acidente, eu vou ter que usar o multimídia, eu estou usando todo dia, né? Então esse foi o pensamento por muito tempo, né? Ô João, qual que foi o seu primeiro carro? Meu primeiro carro foi da Ford, eu trabalhava na Ford, né? E foi um Ford Fiesta. Foi um Ford Fiesta? Foi um Ford Fiesta. Tenho muita saudade do meu Fiesta. É verdade. Bom, eu não preciso nem falar se você é um apaixonado por carro, porque você trabalha há mais de 20 anos no setor. O carro para você, o que significa? Carro é um instrumento de liberdade, você poder a qualquer momento ir para qualquer lugar, é você poder estar junto com as pessoas que você gosta, é um ambiente de convivência. Eu sou uma pessoa que odeia andar sozinho no carro. Odeia? Sim, odeio. Eu sempre quero ter mais pessoas comigo. Eu sou super fã dos carros de mais lugares. Agora a gente tem, por exemplo, na própria Land Rover, uma Defender de 8 lugares. Esse carro para mim é magnífico, porque coloca a família inteira, vamos para casa da praia, vamos curtindo a viagem já desde o começo. É diferente de falar, vamos para a praia, vamos, então tá, amanhã a gente se encontra lá. Não, sim. A viagem já começa no momento que a gente fica todo mundo junto, né? Sim. Então o carro é isso, é liberdade, é união, representa muito o carro, né? E é um produto apaixonante. Agora, você falou sobre a transformação que o setor está vivendo, que você inclusive comparou com a Revolução Industrial. Como é que você enxerga o futuro desse carro? E eu vou falar especialmente da geração mais jovem, porque a geração, isso é um fenômeno global, inclusive. Como é que o setor vê o fato de que uma parte da geração jovem não sonha mais em ter um carro? Sonha em outras coisas. Não quero mais ter como era no passado, né? Você fazia 18 anos, você pedia para o seu pai, né? Se você tinha mais condições, um carro, ou você já ganhava um carro de presente do seu pai ou da sua mãe. Hoje o negócio, muita gente não tem mais interesse em ter o seu primeiro carro. Como é que o setor está vendo isso? É um desafio enorme, né? E para isso, aí a gente se conecta muito com essa questão do luxo moderno, por exemplo.
Porque é uma chance da gente ressignificar o produto, é uma chance da gente falar, bom, tá bom, o seu carro, ele tem tal papel para a sociedade, ele tem tal papel para o meio ambiente, a gente começa a colocar significados para esse produto que conectam mais com os pensamentos dessa galera mais jovem que está entrando no mercado agora, né? Então, se a gente continuar, não, esse daqui é só um produto que vai te levar do ponto A para o ponto B, ele é luxuoso, você vai curtir pra caramba, ele é legal, falta realmente para essas pessoas, né? Então, essa é uma chance da gente colocar de volta o sonho para que alguém tenha o produto, né? E acho que a outra parte de novos formatos de acesso à mobilidade, isso também ajuda demais, porque parte do mercado, quando a gente fala de luxo, sim, é mais questão de opção. Eu fiz uma pesquisa grande com consumidores no geral, né? Quando a gente vai para o mercado mais generalista, não é nem muito que não existe mais o sonho, é que todos os aspectos das pessoas ficou tão caro ultimamente que as pessoas falam, olha, é um sonho que eu vou deixar para lá, o sonho do carro, e se eu conseguir comprar o meu celular de última geração já tá legal, depois eu pego o Uber, faço isso, né? Então, mas quando você tem chance de ter esses novos formatos, ajuda a gente, por exemplo, na JLR, a gente lançou um programa Jaguar On Demand, que você pode ter o aluguel de um Jaguar por minuto. Então aí então, ali você paga, pode, sei lá, tem o sonho e que tem a ver com a experiência que a gente falou, né? Você tem a ver com a experiência. Então, pô, tem um sonho de chegar no meu casamento de Jaguar, ou pô, quero sair para jantar e hoje eu quero ir de Jaguar. Pô, você consegue pegar ali por 1 hora, realizar seu sonho e pronto. Então essa diversidade de formatos vai ajudar muito a indústria a se transformar. A gente falou rapidamente sobre as viagens de carro, né? Uhum. Qual que foi a viagem mais fantástica que você fez na vida, hein? De carro. Na vida de carro. Pode ser Brasil, pode ser fora. Olha, acho que 2 momentos... São Bernardo para a capital, foi? Essa é uma viagem, que tem vezes que demora bastante. Mas e esse é um momento onde a condução autônoma é bem legal, porque você pode ali ficar bem mais tranquilo, né? Mas acho que 2 viagens legais que eu posso te falar, uma delas aqui no Brasil, quando eu fiz com a minha esposa pela primeira vez a Estrada Real, né? Então, eu sou mais arriscado às vezes, gosto de sair da estrada, ela não gosta tanto, mas a gente saiu da estrada principal, pegou um trecho de terra bem longe e a gente foi parar num lugar lá que chamava Lavras Novas, e quando a gente chegou lá era uma cidade fantástica, assim, pequena, e aí a gente descobriu coisas que, pô, se eu não tivesse ali de carro fazendo aquilo, eu não teria nunca imaginado que existia, né? Então isso é bem bacana. E a outra viagem também que foi muito legal foi quando eu subi de carro pela primeira vez no Chile, no Vale Nevado, dirigindo, nevando e dirigindo por aquele caminho de montanha até chegar lá em cima na estação de esqui, né? É outra situação onde você fala, caramba, consegui fazer isso, olha o carro que consegue fazer. Eu que sou engenheiro, gosto de tecnologia, sair da teoria e ver o produto se comportando na prática e fazendo o que ele é esperado fazer é fantástico, né? Então acho que são 2 viagens bem interessantes aí, uma aqui no Brasil, uma fora. Bom, nós conversamos, brigadíssimo aí pelo papo. Obrigado, Bruno. Deu para entender bem como está o segmento. Nós conversamos com João Henrique de Oliveira. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Muito obrigado, Bruno. E o Show Business faz uma breve pausa e no próximo bloco vamos receber Patrick Burnet, que é presidente do banco digital Inove. É daqui a pouco, fica com a gente. E nós estamos de volta com o Show Business. Ele é um jovem empreendedor e obcecado aí por levar a ideia do empreendedorismo pelo Brasil. Patrick Burnet é presidente do Inove Banco, uma instituição financeira destinada a facilitar o crédito para pequenos e médios empreendedores deste país. Patrick, obrigado pela presença aqui, Bruno, em nossos estúdios. Você cresceu, tem uma história que eu acho muito curiosa. Você cresceu vendo a sua mãe, que era dona cabeleireira, dona de um salão de beleza, dando duro ali para tocar o pequeno negócio dela, com dificuldade, por exemplo, de
conquistar o crédito. Essa passagem, a sua história de hoje, aliás, e do seu negócio, cuja missão aí é facilitar esse crédito ao pequeno e médio empreendedor, tem que tipo de ligação com a história do seu passado e da sua mãe? Primeiro, obrigado, né, pelo convite. Minha mãe criou os 3 filhos, né, eu sou o mais novo de 3, tenho um irmão mais velho e uma irmã do meio. E ela sempre, como toda mãe brasileira, né, criando os 3 filhos ali com muita dificuldade, mas com muita dignidade, né, sempre nos deu de tudo, mas eu via que ela sempre foi muito marginalizada pelos grandes bancos por não ter, né, ali, por exemplo, os números, não ter uma contabilidade, né, sempre fazia muito em caderneta, né, usava caderninho, pagava as funcionárias e as prestadoras de serviço ali semanalmente em dinheiro ou em cheque na época, né? E precisava comprar, né, todos os materiais, salão, matéria-prima, essas coisas, né, para manter o negócio girando, e nunca tinha crédito, sempre tinha que comprar à vista, ou no máximo dava um chequinho pré-datado para algumas coisas. Então, ali que eu comecei a olhar um pouco e falar, poxa, precisa, né, fortalecer Dá um incentivo para esse público, porque o povo brasileiro é um povo muito trabalhador, né, que não tem medo de trabalhar. Então a gente vê aí, né, a grande parte da população hoje, a maior parte da economia gira no micro, pequeno e médio empreendedor, né, e acho que a gente precisa olhar com carinho para esse público, né. Então, pela história da minha própria mãe, que também foi uma das motivações. Foi uma grande empreendedora. Foi uma grande empreendedora, né, e depois hoje está aposentada, curtindo. Eu já vi você falando sobre a questão, evidentemente, do crédito, que eu quero já que você fale daqui a pouco do Inove, mas você falando que o crédito, ele é muito fácil. E principalmente antes era muito fácil você conquistar, você que era grande ou gigante, você conseguir esse crédito. E os pequenos e médios ficavam ali, até o sistema tradicional via com certa desconfiança. Isso acontece hoje ou as coisas estão mudando? Não, ainda acontece, né? Dar crédito para quem tem dinheiro é fácil, para quem tem histórico, né, de mercado, que tem ali uma empresa ou um negócio minimamente organizado, que às vezes tem algum tipo de garantia para tomada de crédito, isso é simples, mas ainda assim, hoje é muito difícil esse crédito chegar ao micro, pequeno e médio empreendedor, né? Seja ele de qual segmento for. E agora eu entro com uma pergunta fundamental, porque nos últimos anos nós vemos uma aceleração de bancos digitais no Brasil. Eu, inclusive, chamo que o Brasil, eu defino, né? Que o Brasil virou uma fábrica aí de fintechs e bancos digitais. Uma coisa impressionante, você tem banco digital em todo o lugar. Porque você tinha aquele sistema financeiro que tinham 4, 5 instituições tradicionais, né? E, de repente, você vê, também chamados de bancões, né? E agora você vê essa fábrica aí de fintechs. Como é que é entrar e gerir, na verdade, porque você é o presidente, gerir uma instituição com tamanha concorrência no setor inteiro, né? Porque você está competindo com muito banco digital. E na verdade, assim, a Inove surgiu inicialmente como uma empresa de meio de pagamento, né? Então, nós entramos no mercado com toda a estrutura das máquinas de cartão, processamento online, né? E o banco digital, ele derivou para aproveitar essa base substancial que nós criamos, né, num curto prazo, e para aproveitar o que já estava dentro de casa, né? E aí, com isso, nós fundamos o banco digital, justamente para trazer o cliente mais para o nosso lado, né? E pautando principalmente nas deficiências desse mercado, que foi o mercado onde eu vim, né? Eu vim do mercado de bancos e fundos. O atendimento era muito deficiente, o atendimento prioritário. Então, geralmente, as grandes instituições eram pautadas por chatbots, por URAs, né? E o consumidor, ele quer ser ouvido, ele quer ser atendido, ele quer falar com alguém, a gente está lidando com a vida dele, com a vida financeira dele. E aí, observando isso,
nesse crescimento, eu falei, acho que faz sentido nós montarmos, né, um banco. E regulatoriamente ainda nós estamos como instituição de pagamento. E agora já nesse próximo ano, para essa mudança de chave, para passar a ser uma instituição Hoje é fácil financeira. montar um banco? Hoje No assim, Brasil? Hoje nós administramos lá mais 6 instituições de meio de pagamento e bancos digitais, porque dentro do grupo nós temos a empresa de tecnologia, que é a Inovtech, né? E a Inovtech, ela fornece infraestrutura para outras fintechs, né? Então, empresas ou que tenham grandes ecossistemas por trás, em termos de negócio ou quantidade de pessoas, a gente cria o que a gente chama de arranjos fechados, mas a gente também fornece estrutura tecnológica para outras empresas concorrentes da própria Inove, por exemplo, né? Mas que são ali um pouco mais regionalizadas, né? Então, hoje nós temos ali 6 clientes que trabalham com a nossa infraestrutura, estamos construindo mais 10 clientes com 10 novos contratos, né? Então, a gente vem um pouquinho na contramão, né, da palavra da moda, que é fintech, mas nós somos, na verdade, uma techfin. Techfin, o que é uma Techfin? É uma empresa de tecnologia que desenvolve produtos e soluções para empresas do segmento financeiro, né? Seja ela meios de pagamento, bancos digitais, empresas de crédito. Então, nós criamos toda a infraestrutura, né, proprietária dentro de casa, e nós comercializamos essa estrutura 100% com a marca do cliente, né? Então, a gente participa. Eu falo que eu sou chato ao ponto de participar do negócio do cliente, para construir realmente um plano de negócio sustentável, né? Olhando sempre no curto, no médio e no longo prazo, né? Para falar, e vários clientes que nos procuram, a gente também já recusou. Eu falei, olha, não é por aí esse caminho, né? Acho que a operação, esse determinado tipo de operação nos sustenta no longo do tempo, né? Então a gente participa e eu vou a fundo mesmo para orientar, porque a gente participa da concepção, da construção, da entrega e depois da manutenção, evolução e suporte. Então é um cliente que nasce ali dentro e a gente tem que acompanhar com muito carinho. Ô, Patrick, eu já te assisti em eventos e sempre gostei do que você falou, que principalmente me chamou a atenção recentemente, você falando sobre a necessidade de você alinhar o privado com o público e principalmente da questão de educação. Você é um entusiasta, evidentemente, como eu falei, como eu apresentei você aqui no Show Business, do empreendedorismo, mas você falou que a gente só vai avançar como nação de empreendedores quando a gente criar uma base, um centro de formação aí, em que você forme jovens empreendedores, isso em todas as áreas, financeiras, pesquisa e desenvolvimento, de empreendedorismo. A ideia é excelente. Quando eu vi você falando, você fala bem ali naquele evento recente, você falou super bem. Mas eu fiquei perguntando como fazer isso no Brasil, porque a ideia é ótima. Agora, como viabilizar essa parceria, essa criação de formação aí de jovens? Eu sei que não é fácil e na tua trajetória, e na trajetória de qualquer grande empreendedor, nada é fácil. E isso não pode ser uma desculpa, evidentemente. Mas como fazer isso? Colocar em prática todas as suas ideias? A gente olhou para o lado do setor público, porque nós criamos também uma solução para o setor público na arrecadação de tributos em meios eletrônicos de pagamento. Foi aí que eu comecei a ter os primeiros contatos com o setor público, né? E aí foi quando eu tive contato com o LEAD, nós entramos no LEAD e hoje, né, também assumi a cadeira lá de presidente na área de inovação, a convite do João, né? E olhando para essa área de tecnologia, a gente tem uma deficiência de mão de obra muito grande. Isso eu escuto de E é muito grande mesmo, gestores, muito grande mesmo. Então, assim, tem um estudo recente que prevê que nos próximos 5 anos a gente vai ter um déficit de 750 mil vagas. No Brasil? No Brasil. No Brasil. Só da parte Quer dizer, de tecnologia. um monte de vaga sem pessoas, sem profissionais qualificados. E o que acontece? Nós estamos perdendo também muita mão de obra para empresas internacionais. Porque, principalmente pós-pandemia, com o regime de home office, né, as empresas internacionais têm contratado a mão de obra de tecnologia brasileira, que é uma das melhores do mundo, pagando em dólar, e a pessoa trabalha de casa. Né? Então, a gente também está tendo uma evasão interna nesse sentido. Então, né, o discurso que eu tenho defendido, né, e tenho batido nessa tecla há bastante tempo é que a gente há de se fazer uma parceria muito sólida entre o público e o privado, né, criando esses centros de formação
voltado para a área de tecnologia, porque a mão de obra tecnológica ela serve para todos os segmentos da economia, né? Saúde, educação, finanças, né? Enfim. E a gente precisa olhar o setor privado junto com o setor público, passar a criar esses centros de formação e olhando muito para a base mesmo da pirâmide, né? Então, o setor educacional, né, que a gente também tem aí um déficit muito grande, teve um déficit maior ainda por conta da pandemia. Se a gente não olhar além do ensino tradicional, que é necessário, e começar na grade curricular colocar economia e finanças, empreendedorismo e tecnologia, porque o mundo é tecnológico, né? Eu escuto isso que você está falando, é totalmente legítimo, porque eu converso semanalmente com as principais lideranças do país. E eu escuto, não de todos, mas assim, porque nem sempre a gente entra nesse assunto, mas eu escuto de muita gente um verdadeiro abismo que está acontecendo entre a escola e a maior parte, inclusive, de faculdades brasileiras, com o que o mercado exige hoje. Inclusive, estava sentado aí nessa cadeira um presidente de um banco muito relevante no país, que ele falou, eu tenho um banco, presido um banco com 6 mil funcionários, e o currículo, assim, o currículo que muitas faculdades têm é de 20 anos atrás. Só que o que o mercado está exigindo hoje é completamente diferente, né? Então, assim, o próprio mercado ele também mudou. Hoje, as empresas, né, inclusive a gente olha muito para a questão do soft skill, né? O que é o soft skill? São habilidades fora de uma faculdade, por exemplo, coisas que a faculdade não ensina, né? Então, essa questão do empreendedorismo, autossuficiência, autodidata, são pessoas que às vezes não têm uma formação técnica ou específica, mas têm outras N habilidades, né? Que possam e que servem para determinadas áreas da empresa. Né? Então, o mercado passou a olhar muito, esquecendo um pouco o diploma, né, que é importante, mas ficou ali num segundo olhar e vendo que a pessoa tem de habilidade. Agora, falando em empreendedorismo, como empreender num país tão burocratizado, com tanta burocracia? Não é fácil. Acho que a gente está caminhando aí para algumas questões de melhoria, né, nessa questão do empreendedorismo. Então, aumento, né, aceleração do tempo de abertura de empresa, a desburocratização, a digitalização, né? Então, o governo de São Paulo, muito pelo João, desde a prefeitura, passando pelo governo, investiu muito. Hoje, acho que, se eu não me engano, é o governo ou o estado que tem o maior índice de digitalização de todos os serviços. Então, justamente para fomentar isso, e eu acho que o principal é a gente democratizar o acesso ao crédito, né? Então, o empreendedor ali, principalmente o micro, pequeno e médio, ele precisa de um empurrãozinho. E às vezes ele tem as economias de uma vida, mas que não é suficiente até o negócio de a escala, né? Ou deslanchar, às vezes porque as pessoas têm muito boas ideias, criam algumas soluções no fundo do quintal ou dentro de uma garagem e não escalam, acabam morrendo por falta de capital. Você falou de garagem aí, porque grandes empresas no mundo, algumas das mais valiosas, aí nasceram ali numa garagem, né? Agora, o Brasil é um país inovador? Como é que você vê aí esses empreendedores? Somos inovadores? Nós somos um dos países mais inovadores, acho que do mundo. É mesmo? Porque assim, o brasileiro ele é muito criativo, né? E ele consegue enxergar criação de soluções, né, em diversas áreas, só que precisa do estímulo. Isso que eu ia perguntar para você. O que é inovação, afinal? É você achar algo fora da caixinha, achar soluções? Pensar diferente, né? Como eu sempre vejo, assim, eu como comercial, que sempre fui, né, sempre trabalhei na área comercial, eu sempre busco olhar o que a gente pode fazer diferente, o que eu posso criar diferente, ou resolver um problema, ou resolver uma dor, né? E tem uma famosa frase, né, da maior empresa do mundo, que é a própria Apple, que o Steve Jobs fala: a inovação é o único jeito de vencer, né? Então,
nós temos que estimular essa inovação e aproveitar o perfil criativo do empreendedor brasileiro e realmente apostar. Né? Só que é apostar nas ideias, incubar essas ideias, evoluir essas ideias, para a gente poder fomentar e criar cada vez mais solução em diversos sentidos. Você está falando de estimular, né? Mas assim, para você, para um espectador que está nos assistindo agora em casa ou nos ouvindo no rádio, de que forma você estimula a inovação numa pessoa? Lendo, você falou do autodidata, né? Lendo, assistindo. De que forma ele pode ser estimulado mesmo? Hoje, assim, o acesso à informação, ele é muito rico, né? Então, se tem uma pessoa, principalmente os jovens, as crianças e os adolescentes hoje, né, que têm acesso à informação direta, é um bombardeio de informação em tempo real, sendo bem direcionada, primeiro dentro de casa, pelos pais, né, e mães, a consumir bons conteúdos, né? Porque hoje a gente tem a febre das redes sociais, os caça-cliques, né? Então as pessoas querem postar uma comida, onde está, ou viajando, mas também esquecem de consumir conteúdo educacional voltado para a área de tecnologia, de empreendedorismo, e a gente tem hoje um celeiro muito grande aqui no país de criadores de bons conteúdos, né? Então, da maior rede social voltada para o mundo corporativo, você tem ali N pessoas que criam conteúdos excelentes, o próprio YouTube. Você tem pessoas que criam ótimos conteúdos voltados para esse segmento. Então, eu acho que tem... É uma questão também educacional e acho que tem que partir dentro de casa. Você tem crianças e adolescentes que são fora da curva, mas se os pais, além da questão curricular, também acompanhar os seus filhos e ver e passar a olhar muito de perto o que essas crianças estão consumindo de conteúdo, eu acho que tem um direcionamento que faz uma diferença nesse sentido. Deixa eu voltar para o seu setor financeiro, né? Que foi a sua base mesmo, né? Como é que você vê, de certa forma, o futuro? Mas eu quero até falar dos bancos tradicionais. Como é que você enxerga os bancos tradicionais? Vamos falar de Brasil. Uhum. Hoje, os grandes bancos, né, os principais, também olharam esse movimento de se adaptar e adequar à tecnologia, ou fazendo movimentos de compra de empresas de tecnologia, de bancos menores, de algum componente dessa cadeia da estrutura financeira que sirva como produto para esses bancos escalarem, porque já tem uma base de clientes, todos eles gigantesca. E eles se movimentaram e eles viram que as empresas, os novos bancos digitais, hoje tem um grande banco digital aí que já é o 4º maior banco do Brasil, né, com uma base gigantesca de clientes, que passou a incomodar, né, não só na parte de banco digital, mas as empresas de meio de pagamento. Eles olharam e falaram: se a gente não se mexer agora, acho que a gente vai começar a ter problema, né? Então eles fizeram esse movimento um pouco tardio, mas se movimentaram, estão se movimentando bem. E a diferença dele para players menores é a questão do crédito, né? É a questão do crédito, Então eles... Porque assim, eu fico vendo esses grandes bancos digitais no Brasil e eles têm um oceano aí de clientes. Eles mesmos anunciam, nós temos 80 milhões de clientes. Quando você vê aquilo, é muita gente, né? 80 milhões de clientes num país com um pouco mais de 200 milhões. Mas tem duas coisas interessantes que eu vejo. Primeiro, que o brasileiro é muito digital, né? Ou seja, ele não é só cliente daquele banco, ele tem 6 aplicativos de bancos, né? Agora, o banco digital, ele cresceu muito no Brasil porque também ele tirou muita tarifa, né? Não tinha tarifa de nada, você não pagava nada, você estava lá, você só fazia com um clique. Agora, tem um desafio desses bancos todos de como monetizar e rentabilizar, ganhar dinheiro mesmo com esses 20, 50, 80 milhões de clientes, né? Porque assim, a estrutura por trás de um banco digital é uma estrutura cara, né? Então, é o que você falou, não basta você ter 10, 20, 80 milhões de clientes, você precisa monetizar de alguma forma. E foi aí que nós olhamos para um motor constante de criação de novos produtos e serviços. Porque, por exemplo, hoje a Inove não compete com um grande banco,
né, em capilaridade, em oferta de crédito, mas eu posso competir em produto, em benefício, né, em dar alguma vantagem, algum benefício real para o meu cliente. E foi por conta dessa necessidade que nós fundamos a empresa de benefício, né, para olhar para esse cliente, para eu aumentar o meu poder de retenção da minha base, fazendo com que esse cliente olhe, poxa, é legal estar aqui, eu tenho algumas vantagens, pode ser que eu não tenha as mesmas vantagens do que um grande banco, mas eu tenho outras vantagens, uma tarifação menor, uma conta gratuita. Eu mesmo, quando a gente estava construindo, né, toda a nossa infraestrutura, eu abri conta em 10. Para eu conhecer a estrutura de cada um e pegar o que tinha de bom de cada um. Você já estava meio que pesquisando também, né? Já. Uma pesquisa... E olhando para saber o que eu poderia absorver de legal de que cada um tinha, né? E usar isso na nossa infraestrutura. Patrick, a gente está falando muito de sistema financeiro brasileiro, de avanços, da questão pública, né? Como é que você enxerga o papel do Banco Central, gerido pelo Roberto Campos Neto? É um cara que eu admiro bastante, primeiro. Veio com uma cultura de inovação, realmente de desburocratizar e descentralizar o sistema financeiro, né? Porque se a gente comparar, por exemplo, o mercado brasileiro com o mercado americano, é completamente diferente. O mercado americano ele é totalmente descentralizado. Aqui a gente tem a concentração quase que da população integral bancarizada em 4 ou 5 bancos, né? Então é muito discrepante. E o Banco Central está tendo um papel muito importante nessa questão regulatória, né, de criar consultas públicas, olhar para a digitalização, e aí passa desde a criação do Pix, né, que foi aí uma sucesso nacional que está sendo exportado. Né, está sendo exportado e está vindo as novas derivações do próprio Pix, a parte do Pix parcelado, Pix Saque, Pix Troco, né? Então vai ter bons produtos do Pix, agora também com a questão do real digital, toda essa parte de tokenização da economia, de ativos digitais. Então, o Roberto Campos Neto está fazendo um trabalho brilhante nesse sentido, olhando para essa questão tecnológica e inovadora, né? Porque ele sabe que, por exemplo, players como a Inove tem uma condição e uma agilidade, uma rapidez muito grande do que os grandes bancos que estão aí desde que eu me conheço por gente. Em termos de inovação, de criação de produto, de escalabilidade, ele falou, poxa, eu preciso começar a olhar para esses caras, que esses caras também vão ajudar a melhorar a tecnologia do sistema financeiro como um todo, né? E olhando muito mais também para a parte de segurança, o sistema financeiro brasileiro, se não for o mais, é um dos mais seguros do mundo. É seguro mesmo? Se não for o mais, é um dos mais, porque a gente tem, infelizmente... A gente vai chegar, o mundo vai chegar, o Brasil vai chegar num ponto em que vai dar para garantir aí 100% da segurança dos clientes digitalmente. Digitalmente. A gente está muito... Nada é 100%, porque a gente tem, na área de tecnologia, eu falo que a gente tem uma pecinha complicada entre a cadeira e a tela. Sim. Que são as pessoas, é o usuário. Sim. Então, o usuário geralmente, né, clica num link malicioso, abre um arquivo malicioso. Então, a maior parte das brechas e das fraudes é muito mais por contribuição do usuário do que pelo próprio sistema de segurança em si, né? Então, as empresas, não só as empresas financeiras, mas passaram a olhar para o investimento em segurança cibernética, que é muito importante, né? Então, a gente teve N casos de grandes empresas com sequestro de base de dados. Então, isso causa um prejuízo absurdo, não só financeiro, mas um prejuízo comercial, de imagem, né? E outra coisa também que contribuiu, a questão da LGPD, uma rigidez mais firme da administração da base de dados, do usuário dar o aceite de que aqueles dados estão sendo bem administrados e resguardados, né? Então, a gente olha para essa questão da prevenção à fraude, porque o Brasil... ele está nos 3 primeiros do ranking mundial na quantidade de tentativas ou de fraudes, seja ela em meio de pagamento ou em banco, por conta disso. Geralmente, a brecha de entrada de um fraudador é por uma falha do usuário. Ô, Patrick, você é não só um entusiasta, como você gosta muito de futebol, né? Gosto. Bastante. Essa é uma maneira de desafogar aí o estresse, que eu imagino que deve ser, de presidir aí, de comandar um banco? Não sei se é desafogar ou ter mais nervosismo. Ou ter mais, né? Ali.
Eu sou, assim, do futebol não tenho muito do que reclamar nos últimos anos, porque eu sou palmeirense, né? Então, meu time... gente aqui no estúdio que não gostou. Então meu time... Mas eu tenho a maior parte lá, o meu maior rival, então a maior parte que tá lá dentro hoje da Inova é corintiano. Ah, é corintiano? Então, mas tem São Paulino, tem Santista, tem... E você lida bem? Ele é tranquilo, tem a rivalidade saudável, Você busca melhores profissionais do que torcedores. Exatamente. E nós olhamos para o mercado de futebol como paixão mesmo, nós criamos alguns produtos para clubes de futebol. Mas você vê oportunidade em tudo. Então, e aí na nossa presença, no nosso aumento de presença, principalmente na região Nordeste, nós criamos produtos para 2 clubes na região Nordeste, na nossa trajetória e na nossa estratégia de expansão de marca, que foi um sucesso. Né? E nós já fomos procurados por grandes clubes agora do eixo Rio-São Paulo também para criar produtos específicos, semelhantes, que é uma mistura de contas digitais dos bancos integrado com um programa de sócio-torcedor, com compra de ingresso, com cashback, com benefícios, com compra de produtos licenciados do clube. Então a gente criou uma salada boa nesse sentido. Muito bem. Prazer aí falar com você, Patrick, principalmente aí um cara que inova e empreende há um bom tempo já e é um grande entusiasta desses 2 temas. Obrigado. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. Show Business. Estou sempre à disposição. E o Show Business de hoje termina aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia e até semana que vem. Realização Jovem Pan News.